Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Hoje, não perca esse vídeo até o fim. É muita informação que você vai ter base em Ellen White e base bíblica, tá certo? Então fique até o fim do vídeo. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém, não. Os meus vídeos são somente a minha visão, a minha maneira de enxergar, o meu prisma, depois que deixei 20 anos de adventismo para trás. E se você, em algum momento, se sentir tocado por alguma coisa que eu falo em algum vídeo, tá aí, me adiciona aí no seu WhatsApp e a gente pode bater um papo. Tá certo? Feita a introdução, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos ao verso bíblico que estrutura toda essa segunda fase, esse segundo pilar, onde Ellen White está sendo submetida para saber se ela passa pelo crivo bíblico de ser uma profetisa. Vamos lá. O verso é esse. Vamos a ele. É Isaías capítulo 8, verso 20. Diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Eu insisto realmente em querer vocês, depois desta trajetória até agora, porque serão mais pilares que nós vamos analisar Ellen White, você ainda consegue achar, dizer, considerar que Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Pergunta crucial número 4 desse segundo pilar. Vamos ver qual é a pergunta. A pergunta é essa. A ênfase de Ellen White na santificação baseada em obras é bíblica? Será que é bíblica? Vamos ver. Agora alguém vai dizer, mas o William Ellen White nunca disse sobre santificação, por consequência salvação, através de obras. Será? Vamos ver aqui. Porém, não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando, que é o segundo pilar. Vamos ler? O segundo pilar é esse. Fidelidade às Escrituras. Ellen White cresceu em uma família muito legalista, com raízes profundas no puritanismo e no perfeccionismo wesleyano. Ellen White nunca entendeu a salvação somente pela fé, e seu mal entendido foi transmitido a seus seguidores adventistas. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos ler? Vamos ver aqui. Ela disse o seguinte: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Pois bem, você adventista que acha que em Ellen White você comprou essa ideia que, segundo os líderes dizendo através dos púlpitos, lição da escola sabatina, JA, semana de oração, que Ellen White nunca disse que a salvação é pela guarda do sábado, você acabou de ler. E sei que terão adventistas que falarão que eu só pego este texto para criticar Ellen White em relação à sua orientação sobre a salvação pelo sábado, porque já me falaram. Bom, como se não fosse o suficiente, mas trarei outro texto para não dizerem que eu não tenho outro texto. Ellen White também escreveu o seguinte. Vamos ver? Vamos dar uma olhada em outro texto que leva as pessoas a entenderem que a salvação, a santificação é pelas obras. Vamos lá. Pela fé em Cristo, e olha lá, e pela obediência à lei de Deus, podemos ser santificados e, assim, obter aptidão para a sociedade dos santos anjos e dos redimidos
vestido de branco no reino da glória. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Para Ellen White, a santificação era a obra de uma vida, como ela afirmou repetidamente, e era alcançada por meio da obediência à lei de Deus, em vez de ser um dom de Deus. Nas citações que lemos, mostra claramente que a santificação é baseada na fé, mais obras, e que a santificação por obras é necessária para a salvação. Por causa de sua teologia baseada em obras, fica claro que Ellen White nunca entendeu a mensagem principal de Cristo. Ela não era fiel aos ensinamentos das Escrituras. De acordo com as Escrituras, a santificação é o resultado da obra de Deus na vida das pessoas e é descrita de uma maneira totalmente oposta ao que Ellen White propõe em seus escritos. O ensino de Ellen White sobre a santificação através das obras não encontra justificativa no testemunho das Escrituras dadas por Jesus de uma maneira clara e simples. E agora nós vamos passear um pouco nas Escrituras para ver o que as Escrituras falam sobre santificação, justificação, salvação. Tá certo? Já vimos o que Ellen White diz sobre isso. Tem que ter obras. E agora nós vamos ver o que a Bíblia informa sobre isso. Vamos ver primeiro lá em Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim. Vamos lá. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Que existe realmente uma condição, mas é através da fé. Judas, verso 1. Vamos ler? Diz assim. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Entendeu, meu irmão? Está claro, né? E vamos ver também Hebreus capítulo 10, dos versos 9 a 14. Vamos lá, e diz assim. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Importante, né, meu irmão, minha irmã? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Vamos dar uma olhadinha lá? Diz assim. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Muito claro, mais claro que isso, como diz lá o líder adventista naquele programinha lá, né? Mais claro do que o sol ao meio-dia, né? João capítulo 5, verso 24, também nos apresenta algo. Vamos a ele, diz assim. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. Simples o Evangelho de Cristo, não é mesmo, meu irmão? Mateus capítulo 11, verso 29 e 30 também nos dá uma orientação. Vamos a ele, diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Simples, correto? Né? Atos capítulo 16, verso 30 e 31 também nos diz algo. Vamos lá. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu espero que, conforme Ellen White, o verso seguinte tem que guardar a lei. Mas vamos ver o que diz? Verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Você está percebendo que, colocando lado a lado Ellen White e a Bíblia, fica difícil, né? 1 João capítulo 5, verso 4, também nos orienta algo. Vamos lá. E diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Guardar a lei, guardar o sábado? Não. A nossa fé. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, veja, quem dificulta o Evangelho de Cristo são os líderes religiosos. E aqui, em particular, estamos falando de Ellen White. Ela é que dificulta e as pessoas vão atrás. Mas o que mais me surpreende é que eles dizem que Ellen White nunca pregou salvação pelas obras. Né? Vamos lá, João capítulo 20, verso 31, também nos mostra algo. Vamos lá. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja, um verso importantíssimo, não fala de guarda da lei. Entende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que acha ainda que Ellen White é a profetisa do Senhor? Gálatas capítulo 2, verso 21, diz assim: Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa, sem motivo, ou, como está escrito aí, debalde. Entende? Se a lei traz justiça, a vida de Cristo não vale nada. Está compreendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Gálatas 5, verso 18, também nos mostra alguma coisa. Vamos lá. E diz assim: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Anota esses versos quando um adventista for dizer para você que é importante você guardar o sábado para a sua santificação, justificação, salvação. E eu sei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que aquele adventista, depois de ver todas estas passagens, irão relutar, vão espernear e até vão em suas mentes dizendo algumas coisas, me questionando, me perguntando. Aquele adventista raiz, né? Aquele adventista que quem quiser conhecer realmente, verdadeiramente, um adventista, quando ele é pego em suas doutrinas, eu tenho um vídeo aí no meu canal, e o título do vídeo, depois você faz essa busca, se eu não me engano, é assim: A face oculta do adventismo. Tá certo?
Então, o que acontece? Ele diria assim na sua mente: se eu pudesse, eu faria muitas perguntas a esse herege. E seria mais ou menos assim, as perguntas que o adventista faria para mim. Seria assim: mas, herege, você vai me desculpar, nós temos a revelação que o homem precisa para servir a Deus, guardar o sábado, abster-se de alimentos impuros, conforme a lei. E eu aí diria o seguinte para ele: meu irmão, meu irmãozinho ou minha irmãzinha, que está aí defendendo Ellen White com todas as unhas das suas garras, todos os dentes ferozes, eu diria para ele, para responder a essa pergunta que ele está, ou a esta afirmação que ele está fazendo, que eles têm tudo, eu diria para eles irem a Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos ler? Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Eu diria para ele ler esta passagem. Mas o adventista, ainda inconformado, não satisfeito, continuaria dizendo o seguinte: olha só o que ele vai dizer para mim. Mas, herege, Deus não julgará todos aqueles que são obedientes e que, portanto, serão aprovados por Jesus para que mereçam a salvação, sendo justificados por obedecer aos preceitos da lei? Bom, aí eu diria para ele, para esse adventista desesperado, vai lá para Gálatas capítulo 3 e verso 11 e você vai ter a sua resposta. E a resposta é essa, vamos ler. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Entendeu, meu irmão? Mas o adventista, ainda muito contrariado, ainda sem argumentação bíblica e somente discurso, oratória, daquilo que ele aprendeu dentro da igreja, ele, ainda totalmente insatisfeito, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, ele vai dizer assim: mas, herege, como? Por quê? O justo viverá pela fé. Aí eu diria para ele ir novamente a Gálatas 3:11 e prestar atenção no verso. Vamos ler? Vamos ver o que diz o verso que eu peço para ele prestar atenção. Olha, adventista, o justo, viverá pela fé. E esse viverá não é o cotidiano, é a salvação. A salvação é alcançada pela fé em Cristo e não pela guarda da lei. Entende? Adventista, não satisfeito, Mas ele ainda inconformado, não consegue realmente abrir os olhos. Ele vai continuar falando. Vamos ver? E ele diz assim: mas, herege, você está afirmando que Jesus não quer que guardemos os preceitos da lei? Aí eu diria para ele: olha, vai lá em Gálatas capítulo 3, verso 13. Leia. E nós vamos ler também. E diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entendeu, adventista? E você, meu irmão, que está aqui acompanhando, entendeu? Quando fala que tem que guardar a lei, que Deus quer que guarde a lei, Cristo quer que guardemos a lei. Não! A lei é maldição e Cristo se fez maldição por nós. Mas o adventista, ainda com o coração duro,
Ele vai continuar falando. Não, ainda não esgotou, né, o arsenal de argumentação. E ele diz assim, vamos lá. Mas, herege, dessa forma, você não está destruindo um fundamento de salvação, isto é, a justificação pela lei, para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus e na benevolência desta redenção? Bom, aí eu diria novamente, meu irmão, meu irmãozinho, vai lá na Bíblia, para de ler Ellen White, para de ficar escutando aqueles sermões preparados para deixar você ali dentro, engessado, né? Sem poder ver. Vá a Gálatas capítulo 2, verso 21. Vamos lá. E diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu à toa. Entende? Mas o adventista, ainda insatisfeito, ele vai continuar trazendo todo aquele arsenal de argumentação que ele aprendeu lá na escola sabatina, no púlpito, JA, semana de oração, né? E ele viria novamente com outro argumento. Aí ele diria o seguinte: mas herege, para que então foi mostrada a lei? Se não é para guardar a lei, não é nada para isso, né? Não serve para nada, então para que serve a lei então? Aí eu diria Gálatas capítulo 3, verso 19, meu irmão adventista. Vá lá e vamos ver o que diz Gálatas 3,19. Diz lá, logo, para que a lei foi ordenada? Por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Para que serve, então, a lei? Para que a promessa fosse cumprida que foi feita lá em Abraão. Mas, claro, você já sabe, o adventista, ainda inconformado, ainda sendo ali espremido, né, por causa de suas argumentações, e eu levando ele para a Bíblia, vai dizer o seguinte, porque não acabou o arsenal. Mas, herege, se é assim a lei, não vai de encontro ao que Deus falou e prometeu? Bom, adventista, vá para Gálatas capítulo 3, verso 21. Vamos lá. E diz assim, vamos ver. Logo, a lei é contra a promessa de Deus. Está dizendo o seguinte, a lei dada no Sinai é contra a promessa que foi feita lá em Abraão? Aí, Paulo continua, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Está dizendo o seguinte, então, a lei que veio lá no Sinai não anula a promessa que foi feita lá em Abraão. Por quê? Porque se a lei fosse eficaz para qualquer coisa em relação à justificação, à santificação, à salvação, tudo teria sido pela lei. Cristo não precisaria ter vindo. Compreende? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mas o adventista, ainda insistente, ainda inconformado, não ainda satisfeito, ele vai continuar falando e vamos ver o que ele está falando. Mas, herege, o que fez a Escritura ao mostrar a lei então? Então, se é assim, por que está lá na Bíblia a lei? Eu diria ele para ir em Gálatas capítulo 3, verso 22. Vamos lá? E diz assim, mas a Escritura colocou, encerrou, formatou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, a Escritura só serviu para acusar, condenar, mas
que a promessa através dessa condenação, a qual a lei condiciona lá o hebreu, é por isso que Cristo veio, para libertá-lo dessa condenação. Tá certo? Mas, você sabe, né? O adventista, ele continua lá, insatisfeito, ele está lá esperneando, né? Sobre todas estas argumentações bíblicas, né? Veja, o adventista, ele argumenta através de um discurso, e eu contra-argumento através da Bíblia. E ele continua dizendo, mas herege, então para que serve a lei? Gálatas, adventista, Gálatas, capítulo 3, verso 24, leia Gálatas inteiro, mas estamos aqui destrinchando para que o adventista consiga entender, né, que o que é a lei, por que nós não estamos mais debaixo da lei. E diz assim, vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 24. Diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio, de caminho, de condução, para nos conduzir a Cristo, para levar. A lei serviu para que a promessa fosse cumprida, para que pela fé fôssemos justificados. E o adventista ainda, né, ali, roendo as suas unhas, puxando seus cabelos, ainda teria no seu arsenal, né, de argumentação, né, algo para me dizer. E está escrito assim, mas herege, o que você diria aos que guardam a lei? Não estão sendo sinceros para com Deus, servindo melhor? Aí eu diria Gálatas, meu irmão, Gálatas capítulo 5, verso 4. Vamos lá. E diz assim, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então veja, está dizendo que a lei não era para agradar a Deus, e você está vendo aqui que na lei estamos afastados de Cristo. Estamos longe da graça. E o adventista, ainda muito contrariado, continua dizendo, mas herege, estas pessoas não estão sendo o remanescente fiel e verdadeiro? Porque é isso que é vendido lá na igreja adventista. A igreja adventista é a menina dos olhos de Deus. É a igreja remanescente, porque lá em Apocalipse, capítulo 12, 17, capítulo 14, 12, devidamente contextualizado, não tem nada a ver com a igreja adventista. Mas, para responder essa perguntinha dele aqui, se não é o remanescente fiel e verdadeiro, eu peço para ele ler Gálatas capítulo 3, verso 1. Vamos lá. E diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? O remanescente fiel não tem nada a ver com guardadores da lei. Está entendendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? O adventista ainda muito confuso, agora ali entristecido, mas ainda se agarrando a um fiozinho de esperança, ele vai continuar dizendo alguma coisa. Vamos ver? Ele diz assim, mas herege, como então cumpriremos a lei? Aí eu diria para ele, Gálatas capítulo 5, verso 14. Tá? Então veja, agora ele já está desesperado. Ele fala, bom, se tudo isso que está dizendo e realmente está na Bíblia, então como é que nós vamos cumprir a lei? E eu peço para ele ir para Gálatas capítulo 5, verso 14, que está escrito assim. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta.
Guarda o sábado. Vai para o templo. Seja dizimista. Não. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Simples o evangelho do Cristo, né? Muito simples. Quem complica são esses homens que, ao invés de fazer discípulos para Cristo, né? Ide por toda a tribo, língua e nação, fazei discípulos para Cristo, fazem discípulos para si próprios, os líderes religiosos. Aí, o adventista lá do sétimo dia, tentando aí, pelas últimas argumentações, diria alguma coisa. E a última esperança dele, aí ele diz o seguinte: mas herege, você está sendo muito duro, é muito difícil. Gálatas, meu querido e amado irmão, que quer guardar a lei para ser justificado, santificado, ser salvo. Gálatas capítulo 4, verso 16. Diz assim: sou muito duro, muito cruel, muito difícil? Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade, e então somente a verdade? Porque eu levei o adventista para a Bíblia, então somente a Bíblia. Os guardadores de sábado se abstêm de guardar todo o conteúdo da lei, guardando apenas parte da lei. Alguns poucos exemplos são, como vou demonstrar aqui, não acender fogo no sábado. A lei diz que é para não acender o fogo no sábado. Não guardar a Páscoa e outros rituais e, principalmente, não aplicar as medidas punitivas que são descritas na lei concernente ao adultério, quebra do sábado e outros que envolviam até morte por apedrejamento. Ora, se é para guardar a lei, ou se guarda toda ela ou não, incluindo as consequências descritas na mesma lei para quem é desobediente. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita que Ellen White, como sendo a mensageira do Senhor, tente me responder, depois de meditar no que foi mostrado aqui, de uma maneira sincera. Pode responder aí no comentário do vídeo, ou então, vá lá no meu WhatsApp, me responda com sinceridade depois de meditar. Um profeta pode entender mal o Evangelho e ainda ser um profeta verdadeiro? A Igreja Adventista do Sétimo Dia pode afirmar com credibilidade que é uma organização protestante que ensina a salvação somente pela fé? A santificação é um dom de Deus ou é um produto de obras? Ellen White entendeu mal o que a Bíblia quer dizer com a palavra perfeito? O significado que ela dava à palavra perfeito era consistente com o uso moderno? Considerando o dano causado por seu perfeccionismo, Deus não a teria ajudado a entender a verdade se ela tivesse sido uma verdadeira profetisa? Medite, pense, meu irmão, ainda é tempo, ainda é e há tempo de entender. Se você quer ser um verdadeiro seguidor de Cristo, esta série vai mostrar para você. Mas isso sempre será uma decisão sua, tá certo? E não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando aqui nessa segunda fase. O pilar é esse: fidelidade às Escrituras. Entende, meu irmão, minha irmã? Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!